Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é 9 horas 16 minutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo o que nasceram para ser. Hoje é quarta-feira, deixa eu parar aqui. Quarta-feira, dia 16. Eu tô perdido aqui nas datas. Todo perdido nas datas aqui. Deixa eu voltar aqui. 14 de maio, não é dia 16. Eu tô com a cabeça no dia 16. Quarta-feira, 16 de maio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre hipnose. Você conhece hipnose? Gosta da hipnose? Tem curiosidade? O que é a hipnose? Como que a hipnose pode nos ajudar? Como é que a hipnose pode trazer diante do nosso conhecimento uma abertura da nossa consciência? É sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje. Hoje a minha convidada é a Rúbia. A Rúbia que é hipnoterapeuta, terapeuta, tem um conhecimento vasto nessa parte da parapsicologia. E eu convidei ela para a gente conversar hoje sobre a hipnose, para que entender melhor como que a hipnose pode nos ajudar. Quero dar boa noite para a Márcia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Vivi também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo possa, assim, chegar a cada vez mais corações. Quando nós estamos conectados, né, na essência divina, na essência de Deus, expandir a nossa mente, abrir a nossa consciência para que a gente possa ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser, e não o que os outros querem que a gente seja. E lá no final da live tem orientação do baralho cigano para você. Então fica até o final da live, que ao final da live, olha que caiu aqui, ó, já girou a carta raposa aqui, ó. Carta raposa, precisamos cuidar das energias, invejas, magias, né? Saiu a raposa aqui, fazer a apometria, a mesa quântica, limpar as nossas frequências. Então, lá no final da live, tem orientação do baralho cigano para você. Quero dar boa noite para Leila, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E a Rúbia já está aqui, já vou aqui autorizar para a Rúbia entrar ao vivo aqui comigo e a gente possa, assim, seguir juntos nessa live muito especial, falando sobre a hipnose, o despertar da nossa mente, da expansão da nossa consciência, para que a gente possa ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser, nos curando, nos libertando, olhando para o nosso emocional e abrindo a nossa consciência diante de tudo aquilo que a gente vive. Quero dar boa noite para a Marineide, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E ali, ó, saiu a carta da raposa de novo. Tem que limpar essas energias, não deixar essas vibrações tomarem conta, não deixar a inveja, né, a negatividade tomar conta de nós. A Rúbia já está aqui, já mandei ali já autorizei para ela entrar ao vivo aqui comigo e daqui a pouquinho a gente segue juntos nessa live super especial. E enquanto a Rúbia entra, você tem dúvidas sobre a hipnose, alguma curiosidade, alguma pergunta referente, como é que a hipnose é utilizada, como que nós podemos utilizar a hipnose diante da nossa própria vida para abrir a nossa expansão de consciência? Coloque a tua pergunta aqui nos comentários. Quando a Ruby entrar aqui ao vivo, nós já vamos seguir juntos para que nós possamos expandir, trabalhar e compreender cada vez mais essa técnica, que é uma técnica profunda, é uma técnica que vai trazer limpeza de crenças limitantes, de medos, de fobias, muitas questões lá do nosso inconsciente estão lá presas do nosso HD, aqui do nosso cérebro, lá dentro, uma caixinha, precisando ser ressignificadas. Então, é feito sim esse processo de limpeza, de limpar essas memórias.
Deixa eu ver, acho que a Rúbia não está conseguindo entrar ao vivo aqui comigo. Vamos ver se agora ela consegue entrar ao vivo aqui comigo. É o Instagram, Instagram e suas bugadas. Instagram e suas bugadas normais. Ali, ó, estamos ao vivo, agora deu certo. Boa noite, Rúbia. Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, gratidão, gratidão por estar aqui conosco, trazendo teu conhecimento, trazendo essa expansão da consciência e hoje falando sobre um tema muito importante que é a hipnose. Isso aí. Muito importante mesmo, né? Exato, é uma importância para as pessoas conhecer, se permitir e trazer um grande despertar, não só da sua mente, da sua consciência, mas para a vida. É despertar realmente num instante que ela se conhece, ela desperta, ela se cura. Isso aí. E para as pessoas que estão te vendo pela primeira vez, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Quem é a Rúbia, idealizadora, guardiã do Instituto Essência Trina? Então tá, boa noite aí, comunidade do Pietro. Pietro, gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, né? Quem é a Rúbia? A Rúbia é esse ser que vocês estão vendo aí, né? E eu costumo dizer, né, que quando a gente pergunta assim, quem é, né? E aí a gente às vezes começa a se perguntar, puxa, quem eu sou, né? E aí que as coisas começam a ficar interessantes, né? Porque eu acho que é o primeiro passo. A partir do momento que eu me permito me perguntar quem eu sou, né? Que a jornada começa a ficar legal e bem interessante, né? Mas vamos de uma, né, de uma forma mais prática, né? Então, eu sou a Rúbia, né? Conforme Pietro comentou aí, neste momento, né? Assim, estou aqui como idealizadora do Instituto Essência Trina, né? Sou terapeuta também, né? A minha linha de atuação, né? A minha especialização é a hipnose, né? E venho de uma jornada assim também, né? Sou graduada em letras, tenho pós-graduação na área das neurociências, né? Então, já trilhei aí dentro desse universo profissional, né? Como professora, né? Como depois como terapeuta. E antes, lá na frente, né? Esse chamado, ele vem vindo para a gente de uma forma muito sutil, né? Então, sempre tive em contato com pessoas, né? Com o público. Então, lá na minha juventude, né? Logo depois que eu saí da escola, eu trabalhei como técnica de enfermagem, né? Tenho formação técnica na área, pude trabalhar dentro dessa área da enfermagem também, dentro da indústria como técnica de enfermagem de trabalho, né? Numa empresa multinacional, foi bem bacana. Depois fui me aventurar um pouquinho dentro do universo da aviação, né, como comissária de voo, né? Então, sempre em contato com o público, apesar de frentes muito diferentes, né? Hoje eu vejo que me percebia como terapeuta em muitas dessas funções, né? E o chamado, né? E talvez até por conta dessa pergunta, assim, puxa, quem eu sou, né? Quem eu sou? E adianta eu perguntar para os outros quem eu sou? Não, eu tenho que descobrir quem eu sou. Como que eu vou fazer isso, né? Então, parti, assim, para uma jornada bem introspectiva minha, né? Vivi algumas experiências, né? Algumas vivências onde eu pude me conhecer melhor, olhar melhor para dentro de mim, né? E a partir disso despertar, né? Despertar para esse universo terapêutico, né? Estudar, me preparar e também idealizar, né? O Instituto Essência Trina, né? O Instituto Essência Trina, ele está nascendo, ele nasceu já, né? A partir de foi gestado, digamos assim, dentro de uma outra jornada, onde eu pude experienciar tudo isso, né? Então, sou eternamente grata, assim, a todos os que permitiram que eu pudesse participar dessa trilha, dessa jornada, conhecer mais desse universo e conseguir, né, prospectar
esse instituto com a minha essência, com a essência da egrégora que aqui está, das pessoas que participam desse ambiente, né? Então, e por isso também o nome Trina, né? A essência trina, né? Então, a proposta aqui é a gente trazer a união do mental, do espiritual e do científico, né? A gente unir as duas coisas, né? Neurociência, espiritualidade, hipnose, são várias tríades, né? Então, a gente experienciar e vivenciar isso tudo aqui dentro. Não só dentro do universo terapêutico, holístico, né? Mas também dentro da área da neurociência, dentro da área da espiritualidade, né? As questões das vivências ritualísticas, xamânicas, enfim, né? Dentro de um contexto esotérico, oculto. Então, a gente aqui tem um universo bem vasto, assim, né? Porque a gente vê que, independente da frente ou da abordagem, né? Pietro aí trabalha muito com constelação e outras terapias também, né? E a gente vê que, na verdade, são apenas línguas diferentes, né? Cada um vai encontrar aquela que melhor ressoa, né? E aí a gente vai dialogar naquele idioma, né? Então, às vezes, o idioma do momento, o idioma terapêutico é a hipnose, às vezes o idioma terapêutico é a constelação, é o tarô, é a radiestesia, enfim, né? Então, a gente está aqui no Instituto Essência Trina para acolher, para dialogar todos esses idiomas, né? E a gente entender que tudo isso é uma coisa só, né? E que a gente vai chegar todos no mesmo lugar. Basta a gente compreender os idiomas que estão sendo dialogados ali e se colocar à disposição para dialogar também. Muito bem. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo esse vídeo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos e lá no final da live tem orientação do baralho cigano para você. Então fica conosco até o final da live que vai ter orientação. E se você tiver alguma pergunta, curiosidade sobre a hipnose, sobre o Instituto Essência Trina, coloca aqui nos comentários que a Rúbia ela é expert no assunto. E o que te motivou, Rúbia, a ir para a hipnose, a conhecer a hipnose? Foi através desse autoconhecimento que você encontrou a hipnose? E o que te motivou a começar a trabalhar com a hipnose? Então, na verdade, como eu disse, né? Quando eu cheguei no momento ali da minha vida, né? Onde eu comecei com essas questões comigo mesma, né? Então, eu fui eu buscar o conhecimento, fui pesquisar aqui, fui pesquisar ali e tal, enfim. E numa dessas buscas, né? E eu acabei conhecendo as medicinas da floresta, né? Então, tive a grata oportunidade, né, de participar de uma cerimônia, de uma consagração de medicina da floresta, né, juntamente com uma grande amiga minha que me levou, que foi a minha guardiã, né, e foi uma cerimônia celebrada por uma tribo Uniquim, né, então não, Yawanawá foi a primeira. E foi uma experiência incrível, assim, né, e nesse momento, né, me veio assim, um momento de expansão ali da consciência, né, me veio vieram várias mensagens, né, mas entre elas me veio uma mensagem assim que veio muito direcionada com palavras, né, então vieram palavras assim, e as palavras vieram assim, terapia, e veio a música, que mais veio? Transe, se eu não me engano. Enfim, vieram algumas palavras e me veio o símbolo da triqueta, né? E eu, ok, segui o meu processo ali, e isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, quando eu cheguei no meu local de trabalho, quando eu abri o meu computador para trabalhar, né? E era o computador que eu usava só para empresa, né? Então, abri para fazer um trabalho bem burocrático, né? Pegar dados lá no Cefaz e tal, para emitir nota. E aí abriu um daqueles anúncios, assim, e lá naquele anúncio era um post de um curso
e o nome do curso era Hipnose do Inconsciente. Puxa, eu olhei aquilo ali e eu pensei, gente, hipnose do inconsciente. Aí eu comecei a processar, nunca tinha, né, claro, ouvido a palavra hipnose, mas nunca tinha me interessado, né? E aí eu pensei, gente, mas hipnose, bom, hipnose deve hipnotizar o consciente. Se eles estão dizendo que a hipnose é do inconsciente, esse troço deve ser muito bom, né? E aí o curso era lá em Curitiba, eu sei que eu me mobilizei, né? E às 4 horas da tarde daquele mesmo dia eu estava com tudo pronto. Inscrição, passagem, hotel, tudo pronto para fazer o curso no mês seguinte. E fui fazer esse primeiro curso, né? E ali eu despertei para esse universo, ali que eu vi que a hipnose era muito mais do que eu imaginava, né? Na verdade, eu nem imaginava muita coisa, né? Eu fui bem crua, assim, né? E aquilo ali foi cada vez vindo mais as oportunidades surgindo, né? Então, passei ali, e quando me veio essa mensagem, assim, eu pensava, putz, terapia. E aí eu dizia, mas gente, terapeuta, né? Tem tanto terapeuta, você é terapeuta do quê? Eu ficava me. E aí eu disse, bom, Miriam, calma, né? Vai estudando, vendo, né? Eu me dei um tempo, assim, tu tem até o final do ano, então, para enxergar essa situação. E a partir dali, se for o caso, tu vai a campo, tu vai fazer isso. E aí as oportunidades foram surgindo, né? Então, eu fiz uma formação, isso foi lá em 2023. Fiz uma formação em, então, em julho, em agosto já fui para uma vivência, em setembro outra formação, né? E aí, né, buscando todas elas, inclusive aqui fora do estado, né? Então, fui para Curitiba 2 vezes, fui para Santa Catarina 3 vezes, fui para São Paulo, né? E aí, realmente, no final do ano, se concretizou, né, uma oportunidade onde eu, de fato, pude, né, entrar nesse universo e atuar como hipnoterapeuta, né, e também, né, como ministrante, professora, enfim, né, porque o local onde eu estava tinha a dinâmica muito similar, né, a dinâmica do Essência Fina. Então, foi assim que as coisas, né, foram despertando e acontecendo, né? E como eu tenho, né, já antes a minha pós-graduação é na área da neurociência, então essa questão da mente sempre me fascinou muito, né? E aí quando eu vi que estava tudo muito conectado, né, aquilo fazia ainda mais sentido para mim, né? Eu poder usar todo o conhecimento neurocientífico e aplicar ele dentro do universo terapêutico e até holístico, né? Uhum. Então, foi assim que a hipnose surgiu, né? E que o meu interesse foi aumentando cada vez mais. Olha que interessante, de um anúncio ali realmente que não era por acaso, nada é por acaso, a espiritualidade colocou esse anúncio e a partir daí, quantas portas, quantas pessoas hoje são beneficiadas com o passo que a Nubia deu, através do seu chamado interior. Então, não deixe de lado, viu um anúncio na internet, viu um outdoor, sentiu o chamado, escuta teu coração, porque realmente tem um sentido diante disso. Quero dar boa noite para a dona Marli, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. O Elton também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, compartilhe esse vídeo. E se você tiver perguntas sobre hipnose, reprogramação mental, coloque aqui nos comentários, que vai ser um prazer, né, a Rúbia poder trazer essas informações. E a hipnose, Rúbia, muita gente tem curiosidade, muita gente tem medo da hipnose. Ah, eu vou ser hipnotizado, eu vou perder a consciência, vão me dar uma cebola, eu vou comer como se fosse uma maçã, ou eu não vou perder a consciência? Como é que funciona um atendimento de hipnose? Então, né, esses exemplos que tu deu, né, não que não sejam possíveis, né, mas vamos, né, dentro do universo da hipnose, falando da hipnose especialmente terapêutica, né, então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a hipnose nada mais é do que um estado profundo de relaxamento, né, e um simples
simples exercício de foco e concentração, de presença, né? Então, quando a gente vai para uma sessão de hipnose, né, você não vai ficar apagado, você não vai ficar desligado, não vai ficar inconsciente, né? Muito pelo contrário. Quando a gente está num estado de transe, os nossos sentidos eles ficam ainda mais aflorados, né? Então, a gente dentro do contexto terapêutico, seja através da hipnose não verbal ou através da hipnose clínica e terapêutica, nós vamos, o terapeuta, né, ele vai proporcionar um exercício para que a pessoa entre num estado de foco e concentração, né, para que a partir desse foco e dessa concentração ele gere um momento de presença, né, e aí a gente induz ele a um transe, né? Quando a gente trabalha com a hipnose não verbal, né? Geralmente a gente proporciona esse momento através de um exercício de respiração, né? Onde a gente vai trabalhar um pouco como o fisiológico, né? Porque o nosso objetivo é produzir um transe rápido, né? Então a gente usa a própria fisiologia do corpo para cansar o corpo, enganar essa mente e através de um comando a pessoa entrar num estado profundo de relaxamento, né? E aí, com alguns toques, a gente vai aprofundando cada vez mais esse transe e, por conta, o processo terapêutico vai acontecendo. Quando a gente está numa sessão de hipnose mais clínica e terapêutica, que a gente trabalha com sugestões, a gente promove esse estado de transe através de um exercício de relaxamento, né? Então, é um relaxamento, né? Uma técnica que a gente chama de, né, o Dave Elman, né? Então, é uma técnica que leva mais tempo, a gente vai dando sugestões, e a pessoa vai concentrando e tal, até que ela entra no estado de transe, né? E a partir desse momento, então, a gente começa a trabalhar com as sugestões, né? Colocar lá dentro, né, algumas informações para que o utente, o paciente, possa chegar no objetivo dele, né? Então, obviamente, ambas as possibilidades, seja não verbal, seja clínica e terapêutica, a gente tem todo, né, uma investigação prévia que a gente faz, que é a anamnese, né? Então, a gente conhece essa pessoa, a gente investiga saber o que ela quer, né? E aí, para a gente poder orientar sempre o melhor processo. Na minha dinâmica, eu gosto muito sempre indico primeiro, né, não que seja necessário, mas eu vejo, né, como muito bom, muito benéfico, a gente trabalhar sempre primeiro uma sessão de hipnose não verbal, porque a hipnose não verbal, ela é muito... O sinal da Rúbia Assim, travou. é aquela, né, a gente, Vocês na hipnose a estão gente trabalha conseguindo com ouvir a Rúbia? metáforas, né, então até para explicar, oi, Teu sinal tinha travado, estava travado aqui. Agora a gente está. Agora acho que voltou ao normal. Acontece, Instagram dando suas bugadas, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Enquanto isso, quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite. Quero dar boa noite para o Gabriel, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. A Roseli também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E estava ali comentando essa questão da preferência do início ali pela questão da não verbal, para partir para uma hipnose terapêutica, e o Instagram travou o vídeo. Eu vi que travou bem aqui. Então, continuando. Por que dessa minha sugestão, né? Porque, como eu disse, a hipnose não verbal ela é muito eficiente para a gente fazer liberação de traumas, né? De questões que às vezes estão guardadinhas lá e, obviamente, que a gente não sabe que estão guardadas lá, né? E questões até que não são questões exclusivas nossas, dessa nossa vida, mas também questões relacionadas à nossa ancestralidade, né? A nossa memória aí de inconsciente coletivo, né? Então, fazendo uma metáfora,
né? É como se a tua casa, nossa, eu preciso dar um jeito nessa sala, né? Eu preciso dar um jeito nessa sala. Tu já tá ali e tu olha, ok, então vamos dar um jeito nessa sala, vamos arrumar essa sala. E aí tu entra na sala, tu começa a mexer, trocar os móveis de lugar, isso eu não quero mais, isso aqui tá quebrado, estragado, Nossa, quando tu terminou, tu vê assim, que lindo, nossa! E aí, daqui a um pouco, tá, mas e agora? O que eu faço? Eu botei fora o sofá porque estava quebrado, vou precisar de um sofá novo. Aí chega o sofá novo, daqui a pouco o sofá novo, ele não cabe mais no mesmo lugar que estava o outro. E aí a gente tem que, né? Então, a hipnose não verbal, ela é essa faxina, né? Ela vai entrar de uma forma muito sutil, né? Porque a gente, através de toques, e a gente fala muito pouco, a gente conversa com o teu inconsciente, né? E o nosso inconsciente, né? Se nós formos pegar, assim, para entender um pouco disso, a nossa mente é um todo, né? Mas a gente teria como se fossem mais ou menos duas mentes, a mente consciente e a mente inconsciente, né? O consciente é a nossa parte racional, né? A ação, a reação, que resolve, que faz. E a mente inconsciente é toda aquela que está principalmente envolvida com a questão das emoções, né? Dos sentimentos. Então, na consciente, a gente trabalha praticamente aí com esse córtex pré-frontal, né? E a mente inconsciente, a gente trabalha muito ali com a região do hipocampo, da amígdala, da fruta e tal. Então, né, quando a gente, através de uma hipnose não verbal, a gente consegue, através desse estado profundo de relaxamento, que a gente vai aprofundando, o corpo, ele começa a dar alguns sinais, né? E através de alguns toques muito sutis, né? Que são um cafunézinho na cabeça, né? Passa a mão assim na barriga, né? Um toquezinho aqui na testa, um toquezinho aqui no peito. A gente vai liberando algumas questões, né? E por que libera assim e às vezes com 20 anos de terapia não libera? Porque o nosso inconsciente, a linguagem dele é diferente da linguagem do consciente, né? Então, o inconsciente, ele é simbólico e lúdico, né? E quando a gente está em transe, a gente conversa com ele através da semiótica, né? Então, quando eu vou lá fazendo carinho lá na cabeça, toquinezinho, ele está entendendo que está tudo bem, legal, vamos aproveitar, fica aí, não precisa ter medo. Quando eu passo a mão assim na barriga, ele entende que é para relaxar, e aí vai baixando a pressão sanguínea, né? Quando eu dou um toquezinho aqui na testa, ele entende que é para ele procurar alguma informação, né? Então, sim, a gente até usa algumas sugestões verbais, mas muito diretas. Isso, deixa sair, né? Porque através do corpo a gente percebe o que está acontecendo, né? Então, uma das primeiras coisas que é muito difícil alguém não apresentar, por exemplo, é quando, né, todo mundo já deve ter visto, às vezes, alguém fica nervoso e tal, fica todo manchado, assim, aquelas manchas vermelhas, assim, né? Num processo de transe, que isso a gente chama de afloramento de neurose. E o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que aquela mente inconsciente tinha guardado nela informações, né? Traumas, a gente chama de trauma ou sintomas, né? Que foram postos lá como uma forma de preservação, mas são relacionados à ancestralidade, né? Então, quando aquilo começa a aparecer, eu sei que ele está extrusando, que aquele sujeito está extrusando algo relacionado à ancestralidade. Então, eu vou fazer um toquezinho, né? Na verdade, é para baixo, não vou mostrar agora, mas a gente faz um toque no peito, né? E aí, dependendo da posição do dedão, ele entende que se é para liberar alguma coisa da tua memória aqui, agora, ou se virar o dedão e ficar para baixo, ele entende que é para liberar alguma emoção relacionada à ancestralidade. Então, toques, as orientações verbais, elas são muito diretas, de acordo com a fisiologia que a gente observa durante o transe, né? Porque a gente consegue entender mais ou menos o que ele está botando para fora.
Então, a sugestão sempre é, deixa sair, não segura, isso, né? E, às vezes, é uma sessão bem emocionante, digamos assim, né? Porque, realmente, o inconsciente aproveita para botar tudo para fora, né? Então, a gente tem extrusões através de choro, através de gritos, através de, né? Enfim, N situações. E conforme a gente vai percebendo, a gente vai permitindo que aquilo vá saindo, vá saindo, vá saindo e vai aprofundando cada vez mais o trânsito, né? Até que a pessoa consegue liberar tudo que ela precisa liberar. Feita essa sessão, né? Então, é uma sessão que não tem como a gente dizer, vai durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei. Às vezes é muito rápido, mas às vezes pode levar muitas horas, né? E conforme o sujeito está reagindo bem, a gente vai sempre aprofundando mais o transe e permitindo que extruse tudo que tenha para extrusar, né? Então, a gente vai tocando baile enquanto o sujeito está em transe e ele está extrusando, a gente vai tocando baile, né? Algumas pessoas é bem rápido, né? Algumas pessoas também saem do processo porque, né, a mente, vamos dizer assim, dependendo do que está para sair, porque a gente tem algo que a gente chama de fator de preservação, todo mundo tem, né? E o que acontece? Tudo que for saindo, esse fator de preservação, ele vai ficar de olho. Se ele perceber que pode sair algo que é pesado demais para aquele momento, ele vai tirar o sujeito de transe, né? Então, por isso que, né, eu vou apagar, vão fazer comigo o que quiserem, né? É possível? É, mas isso é outra história, né? Isso não é um processinho rápido que vão fazer contigo em poucas horas, não. Isso é algo que está, né, muito além. E o teu fator de preservação, ele está sempre ativo, né? Então, qualquer situação, mesmo que tu vai usar uma hipnose de palco, né, que são situações assim mais divertidas, digamos assim, mesmo assim, né, se acontecer de você ser colocado em transe e participar de uma brincadeira com hipnose, porque sim, é possível fazer. Se o teu fator de preservação entender que aquela brincadeira não vai te fazer bem, ele vai te tirar do processo de transe, não vai permitir que você fique nesse processo, né? Então, depois da hipnose não verbal, o que a gente faz? A gente daí sim entra com a hipnose clínica e terapêutica, né? Porque às vezes o pessoal, eu quero fazer isso, aquilo, eu quero trabalhar uma depressão, quero trabalhar uma questão relacionada, né, a fibromialgia, por exemplo, várias coisas. Não adianta a gente querer botar coisas dentro de uma sala que está cheia. Não adianta eu trazer um sofá novo se ele não cabe na sala. Eu vou fazer o quê? Empilhar em cima do outro? Nenhum dos dois vai funcionar, né? Então, por isso que eu sempre oriento primeiro a hipnose não verbal. Vamos fazer uma faxina, né? E depois que essa faxina está pronta, aí sim vamos para a parte que te interessa, digamos assim, né? E aí sim, porque daí a gente vai ter espaço para trabalhar, a gente vai ter um ambiente mais limpo, né? Então, esse né, a minha, assim, a maneira como eu gosto de trabalhar. E eu vejo que sempre tem resultados muito positivos. Bem interessante. Nós percebemos isso, iniciarmos, né, pela não verbal, limpa a casa, para depois começar a colocar para dentro do nosso consciente, inconsciente, as qualidades, colocar realmente aquilo que nós precisamos. Quero dar boa noite para a Cíntia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E a Cíntia fez uma pergunta ali. Qual que é a diferença da hipnose para a regressão? Então, na verdade, a gente usa a hipnose, né, para fazer um processo de regressão. Então, a hipnose, digamos assim, só a hipnose a gente pode utilizar para N processos, né, não só de regressão. Mas quando a gente vai trabalhar com uma terapia de regressão, né, e hoje a gente tem terapeutas, né? A gente tem a TVP, né? Que é a terapia de vidas passadas, né? E muitas vezes esses terapeutas eles nem mencionam a hipnose,
mas na verdade eles se utilizam de técnicas da hipnose para conseguir promover um estado de relaxamento, um estado de transe, para que aí sim possa se conduzir a trilha, digamos assim, da regressão, né? Então, a regressão, ela é um processo bem sugestivo, né? A gente precisa guiar esse processo de regressão através de sugestões, né? Posso acessar uma regressão, por exemplo, numa sessão de hipnose não verbal? Até pode, né? Porque a gente tem, a partir do momento que a gente está em transe, isso é mais ou menos, porque o transe é como se fosse o estado de sono, né? Toda vez que a gente adormece, a gente está em transe, né? Então, quando a gente está dormindo, então a gente está em transe, e quando a gente sonha, né? No nosso sonho, a gente pode ter sonhos relacionados à nossa infância, que não deixa de ser uma regressão, eu estou voltando lá naquele tempo, né? Posso ter sonhos relacionados a vidas passadas, né? Então também é uma regressão. Então, dentro de um processo de hipnose não verbal, quando o sujeito está em transe, ele pode sim acessar uma regressão de forma espontânea, né? Dentro de um contexto clínico e terapêutico, digamos assim, onde o foco do paciente seja a regressão, ele vai ser um processo bem sugestivo, né? E eu vou precisar da hipnose para poder conduzir essa regressão. E essa regressão pode acessar tanto informações desta vida, como também de vidas passadas. Então, é algo que a pessoa pode, muitas vezes, trazer, voltar lá para o útero da mãe, um renascimento, uma lembrança, como também de outras existências. Pode, e aí tudo, né? Claro que quando a gente está dentro de um processo de transe, né? Então, a gente vai, vamos dizer assim, se eu estou dentro de um processo de regressão sugestivo, né? Então, na grande maioria dos casos, né, a mente, aquela inconsciente que está conectada com a minha voz, ela vai seguindo as sugestões da minha voz, né? Ela pode pular um pouco para frente, pode, né? Porque a partir do momento que tu tá em transe, a tua mente inconsciente ela expandiu, então ela pode acessar outras informações. Então, esse é outro ponto, né? Assim, eu não trabalho, eu não conheço muito de semiótica, não conheço muito de linguagem do corpo, porque o meu foco é a clínica e terapêutica, eu não trabalho com não verbal, ok? Mas é muito importante você conhecer e saber, né, da semiótica, da fisiologia do corpo, porque através da fisiologia tu vai entender o que está acontecendo com aquele sujeito, né? Então, se dentro desse processo sugestivo, talvez ele pulou alguma coisa à frente ou ficou travado em algum lugar, muito provavelmente o corpo desse sujeito vai dar algum sinal, né? E tu vai entender e vai conseguir seguir o teu processo sugestivo. Quanto que isso é importante e a partir, então, desse processo, qualquer situação pode ser verificada ou existe alguma situação por nível clínico, a nível de saúde, que a pessoa não é recomendado fazer um processo de hipnose? Ou é liberado para todos? A gente não tem, assim, né, restrições, digamos assim, mas é importante que se faça uma anamnese bem criteriosa, né, no sentido de que você tem que também perceber que algumas pessoas, né, por questões da própria fisiologia, elas já têm, digamos assim, uma facilidade, né, uma facilidade de conexão ou um campo, um acesso mediúnico muito aberto, né? Então, há de se ir com cuidado e com atenção, né? Pessoas também, algumas pessoas que usam algumas medicações, né? Medicações psiquiátricas, né? Então, a gente tem que entender
do porquê que a pessoa está usando aquela medicação, né? Qual é o que levou ela ali, porque dependendo de alguns perfis que a gente tem aí, pode ser um pouco delicado a gente lidar com isso dentro de um processo de trânsito, né? Então, a gente, digamos assim, não tem contraindicações, né? Mas a gente tem que estar atento e tomar algumas precauções, né? Então, se eu vejo que é uma pessoa que tem um campo mediúnico muito aberto, né? Se eu vejo que é uma pessoa que tem, às vezes, algum diagnóstico de alguma doença, né, mais psiquiátrica, digamos assim, ou usa alguma medicação, eu vou lidar com isso com mais cuidado, né? Não vou promover um estado de transe muito profundo, né? Vou manter ela no nível mais intermediário, digamos assim, né? E vou estar ali sempre bem atenta à fisiologia do corpo dela, para que qualquer coisa eu possa imediatamente tirar ela do transe e trazer ela de volta para o estado de, né? Ela não fica inconsciente, mas trazer ela de volta para o consciente, né? Então, isso a gente observa bastante. Olha, que interessante, muito importante nós observarmos, entendermos essa compreensão também. Então, se você, eu tenho intenção de fazer hipnose, eu acho que a hipnose pode me ajudar, tem alguma situação na ficha da anamnese, com certeza o terapeuta vai analisar, vai perceber se o melhor caminho, sim, é a não verbal, se é diretamente para a clínica, né? Cada caso é um caso. Então, meu vizinho foi lá, fez e eu gostei, quero fazer igual. Teu vizinho, você é você, cada caso é um caso, então os benefícios podem ser diferentes para cada uma das pessoas. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo esse vídeo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos e daqui a pouquinho, no final da live, tem orientação do baralho cigano para você. Então, fica até o final da live que vai ter orientação do baralho cigano. E qual que é o foco, assim, vamos dizer, hoje do teu trabalho? Pessoas que têm essas questões de crises existenciais, a pessoa tem muitos traumas, muitos medos, ela quer se limpar de muitas vezes cargas ancestrais, qualquer situação, vícios também, né? Muitas vezes a pessoa tem um vício, seja na bebida, cigarro, a própria alimentação, ela quer se libertar, a hipnose pode auxiliar isso nela? Pode. A hipnose, digamos assim, ela consegue pegar um campo bem vasto, assim, né? Desde questões relacionadas mais emocionais, digamos assim, como questões fisiológicas, né? Então, a gente teve, por exemplo, aqui eu conduzi, nós conduzimos, né? Na época, no ano passado, um processo, por exemplo, onde o foco era o emagrecimento, né? Então, as pessoas tinham um objetivo, a gente criou um grupo, né? E aí tinha uma dinâmica específica e a gente trabalhou com a hipnose clínica e terapêutica, né? Para perderem peso, né? Então, a gente trabalhou, inclusive, com instalação de balão gástrico, né? E fazia a manutenção desse balão, né? E a gente teve as pessoas aí que participaram, né? Claro, cada um dentro do seu processo, né? Alguns perderam mais peso, outros perderam menos peso, mas a gente teve assim, praticamente todos superaram, né? A quantidade de quilos que elas gostariam de perder. Tivemos outras que não chegaram lá onde elas gostariam de chegar, sim, tivemos, né? E seguimos acompanhando essas pessoas, porque a gente sabe que às vezes, né, existem outras questões, né, que são mais delicadas da gente chegar e trabalhar. Então, devagarinho a gente vai trabalhando e vai destravando, né, porque tudo isso é um processo de cura, né, e a cura para que ela aconteça, ela precisa ser conduzida de uma forma amorosa, sutil, né, não é algo que a gente chega lá e vai arrancando, né, por mais que, às vezes, dentro do processo sugestivo, a gente usa algumas sugestões assim mais incisivas, o processo em si, ele é muito acolhedor, né? Muito amoroso e muito sutil, né? Então,
pessoal às vezes diz assim, nossa, sai de uma sessão, principalmente de não verbal, assim. Nossa, sai assim se sentindo e não sabe muito bem explicar o que é que está sentindo, né? E é tão sutil que vai percebendo essas coisas com o passar dos dias, né? Porque lá depois, nossa, tal coisa me incomodava tanto, hoje não me incomoda mais. Eu nem lembrava que isso um dia me incomodou, ou tipo, tal situação nunca me incomodou, hoje já me, né? Então a percepção e o processo, né? E aí eu sempre digo, não é o terapeuta que, através da técnica que ele utilizou, que promoveu a cura. Não. É o sujeito que está ali disponível, que está buscando por aquilo, que se permitiu que aquilo entrasse, fizesse o trabalho, ele, né? E aquela cura acontecesse, né? Então, a hipnose, sim, ela vai conseguir chegar, né, em muitas frentes, digamos assim, né? Então, questões emocionais, né, questões fisiológicas, né? A gente pode trabalhar diabetes, né, a fibromialgia, N situações aí fisiológicas, a questão de vícios, né, também é muito fácil, digamos assim, de trabalhar. Fácil, quando eu digo, né, vamos substituir. É simples, mas nem sempre é tão fácil, né? A gente tem que nem eu disse, é um processo, mas é muito eficiente, né? Então, e como é um exercício, como eu disse, é um exercício de foco e concentração. Então, é a pessoa nesse exercício, é o sujeito mesmo que se coloca nessa condição. Então, por exemplo, eu como hipnoterapeuta, eu não hipnotizo ninguém. Eu só oportunizo, eu trago técnicas que vão permitir que o sujeito que está ali na minha frente, ele mesmo possa entrar nesse estado de profundo relaxamento e acessar o transe para daí a gente fazer o trabalhinho lá dentro, né? Então, a gente tem um universo aí, né, de questões que a gente pode explorar, trabalhar e ressignificar com a hipnose. E os processos, eles são feitos apenas presenciais ou podem ser feitos online também? Eles podem ser feitos online, né? Claro, aí a gente, nos processos online, a gente está falando da hipnose clínica e terapêutica, né? Uma sessão de hipnose não verbal, a gente não consegue conduzir, né, de forma online, porque o terapeuta, ele precisa estar ali, ele precisa conversar, né, com com o corpo através dos toques, né? Então, mas as sessões de hipnose clínica e terapêutica, sim, elas podem ser feitas online e, por sinal, elas funcionam muito bem mesmo, né? Então, claro, o sujeito, ele, né, o paciente, o utente, ele tem que estar em um ambiente seguro, né? Um ambiente onde ele possa se posicionar de forma confortável, né? Então, uma poltrona, um sofá, uma cama, né? Ele tem que estar num ambiente onde ele sabe que esse momento de foco e concentração vai ser possível, né? Então, não pode ter ninguém entrando e saindo, né? Ele não pode ser interrompido. Então, ele é um processo bem guiado, né? Então, a gente vai guiar né, o paciente por todo o processo de relaxamento, é feita a terapia e depois se conduz também, se traz, né, esse paciente de volta para o momento presente, para aqui e para agora, né? Então, sim, pode ser feito online também. E como é que é hoje vocês têm ali no Instituto, nas quintas-feiras, né? Um movimento muito legal, muito bacana, que eu já participei uma vez, né? Logo eu vou participar de novo, mas pela questão aí da agenda, né? Não consegui mais participar, mas acho que não, essa semana não, na semana que vem eu vou estar presente, vou participar ali. Como é que funciona esse movimento nas quintas, que também, né, as pessoas podem conhecer um pouco mais de perto a própria hipnose? Isso. Nas quintas-feiras, então, né, a gente tem um encontro Vivência Trina, né? Para que serve esse encontro, né? Nesse encontro, a gente traz, né, oportuniza a vivência
daquilo que a gente faz aqui, né? Então, a gente traz dinâmicas relacionadas às terapias que a gente tem aqui no Instituto, né? Então, obviamente, né, a hipnose sempre é um dos temas, assim, que o pessoal quer muito presenciar, né? Porque, querendo ou não, né, a gente ainda está num contexto onde ela é um pouco, assim, misteriosa, digamos assim, né? Então, sempre é bem bacana. E trazemos também outras terapias, né? Já trouxemos a constelação, já trouxemos a questão do sincronário das 13 luas, já trouxemos homeopatia, enfim. Então, o que a gente faz? A gente traz, né, uma explanação, uma explicação do movimento do dia, né? A gente sempre informa qual vai ser a dinâmica daquela quinta-feira, e aí a gente tem a parte prática, né? Então, onde a gente mostra, onde as pessoas que estão participando são colocadas em transe, passam por um processo de hipnose não verbal, né? Quando é constelação, a gente faz movimentos de constelação, né? Então, é muito bacana. É um momento, assim, para que, de fato, né? Porque eu sempre digo assim, hoje a gente vender qualquer coisa é muito fácil, né? E óbvio que eu vou dizer que é muito bom, que é ótimo, que é maravilhoso, assim como, né, você vai vender o seu produto e vai dizer a mesma coisa. Mas, às vezes a gente ok, eu vou fazer isso, porque todo mundo dizendo que é muito bom. Nossa, e aí tu vai ali e aquilo não faz sentido nenhum para ti, né? E aí, além de não ter feito sentido para a pessoa que veio, que pagou, que, né, que investiu, vai passar a não fazer sentido para mim, né? Porque aquela pessoa não vai, né, de forma alguma recomendar ou enfim, né? E aí a gente cria um padrão energético aí todo um universo aí que não é bacana. Então, são momentos para que as pessoas possam vir, vivenciar e sentir o sentido mesmo daquilo. Fez sentido? É bacana? Nossa, eu quero passar por isso, né? Então, para com esse intuito, foi criado, né, esse encontro, que é o Vivência Trina, né? E são encontros fraternos, gratuitos, né? Que inclusive estavam acontecendo, né? Até agora, semana passada, todas as quintas-feiras do mês, né? Nós temos outros movimentos agora que foram desenvolvidos, né? Então, agora a gente tem, por exemplo, amanhã a gente vai ter um encontro hipnocampo trino, né? Então, é um encontro bem terapêutico, foco terapêutico, onde a gente vai trabalhar hipnose e constelação, né? Então, toda semana a gente tem um tema, o tema de amanhã, inclusive, é a questão da criança interior, a gente trabalhar essa criança interior, né? E nos valermos dessas ferramentas, da ferramenta da hipnose, da ferramenta da constelação, para que a gente possa criar aqui um movimento terapêutico, sistêmico, que vai acontecer também em grupo, né? A única diferença é que esses movimentos, então, como tem um terapeuta parceiro, uma terapeuta parceira da casa também que vem atuar junto, né? Então, a gente tem um valor simbólico de energia de troca envolvido, né? Mas é uma terapia, né? Uma terapia que vai acontecer das 7h30 da noite até as 10 da noite, é processo terapêutico, né? Então, são dois movimentos aí bem interessantes, né? O Vivência Trina sempre traz outras questões, assim, porque quando a gente entra no universo da hipnose, a gente também entra no universo aí da espiritualidade, né? A hipnose não é só, digamos assim, a gente não acessa só questões terapêuticas, né? Quando a gente acessa a mente inconsciente, né? A gente estimula mais lá a nossa glândula pineal, né? E aí, através da vibração lá dos cristais de apatita, a gente tem a nossa anteninha assim mais ligada para captar algumas energias presentes no campo. Então, a gente tem, às vezes, algumas manifestações bem interessantes, né? E aí a gente entra para um contexto um pouco mais espiritual, digamos assim, né? Enfim, energético, chamem cada um, né? Tem chama de algum jeito. Mas, enfim, aqui a gente chama que é o momento, né? Geralmente, então, quando as pessoas
tem acesso a matrizes, né? O que são matrizes? São energias que estão aí disponíveis, energias de repetição, principalmente, né? Que aí em outros locais, assim, que tem um cunho mais religioso, né? Enfim, eles vão chamar de incorporação, né? E aí aqui a gente explica do que é isso, né? Isso não é um processo assim tão sobrenatural quanto vendem que seja, né? Não, é um processo fisiológico, né? Que todos nós somos capazes, né, de vivenciar essa experiência quando estamos num momento de transe, né? Então, alguns vão vivenciar mais o sequestro das energias presentes, porque essas pessoas têm um maior número de cristais de apatita lá na sua opinião, né? Sempre tem uma apatita comigo, que é um cristalzinho mesmo, né? Uma pedra, e a gente tem, né, micro cristais dessa pedrinha dentro da nossa pineal. E se o sujeito tiver menos cristais de apatita na sua pineal, num momento de transe, quando ela é bem estimulada, ele pode ter experiências assim, mais de viagem, de desdobramento, né? Então é bem interessante. E isso a gente tem também nas quintas-feiras do Vivência Fina, né? Então a gente trilha um pouquinho por cada um desses universos que vão se apresentando e a gente vai permitindo que as coisas aconteçam e aí a gente aproveita para explicar por que aconteceu, né? Para que as pessoas entendam, né? Que não é sobrenatural, não, é natural, é da tua fisiologia, né? Basta a gente entender o que é que está acontecendo ali. Que legal. E quais são as técnicas dos atendimentos que é oferecido ali no Essência Trina? Então, aqui a gente tem, né, a hipnose, né? Então, aí, hipnose clínica, terapêutica, não verbal, a constelação, reiki, radiestesia, apometria, né? A gente tem também astrologia, né? Uma terapeuta que trabalha com astrologia, com a questão dos sincronários, das 13 luas, com homeopatia, né? Então, florais também, né? Tarô, também a gente tem uma terapeuta, que é a Vivi, né, que também trabalha com tarô, com vencimentos, né, então a gente tem aí uma série, assim, de terapias, todas elas dentro desse universo holístico, né, a questão da cura quântica também, né, e a gente tem também um movimento bem bacana que tem, né, que é um grupo de mulheres que estuda a gênese do sagrado feminino, né? Então estamos aí na iminência, provavelmente aí nos próximos dias vai ser lançada a abertura de um novo grupo de estudos, né? Então a gente tem um grupo que foi, né, que começou a sua jornada lá em maio do ano passado e foram encontros, né? Primeiro encontros teóricos e a gente foi indo e o grupo que foi ficando foi passando por algumas vivências, por algumas ritualísticas. Então é um movimento muito interessante também, né? Onde a gente é realmente um estudo, né? E um estudo onde a gente realmente vai para a prática, a gente vai viver algumas coisas, experienciar, né? Sentir dentro dessa nossa morada, da moradinha da nossa alma, né? Então, também é bem bacana, né? Faz parte desse universo aqui do Instituto, além das outras imersões, né? Então, a gente tem imersões terapêuticas também, agora a gente vai ter uma imersão com a terapia do Tantra no final do mês, né? A própria questão dos cursos profissionalizantes, né? E de livre extensão. Então, temos aí o curso de parapsicologia, que também o lançamento dele vai iniciar agora no segundo semestre, né? Temos aí uma formação bem bacana, não sei se eu posso dar spoiler ou não, né? Mas temos uma formação Pode dar spoilers. que está aí no forninho, quase, quase, a gente está com um palitinho lá, né? Só botando ali para ver se já está no ponto, que é uma formação aí que vai unir a constelação e a hipnose, né? Então, uma formação bem completa, uma formação de 12 meses, com aula um final de semana por mês, sábado e domingo, né? E
que vai trazer, né? A gente está, essa faz parte ainda do palitinho, né? Está lá na universidade, né? E a gente está prospectando aí para que ele possa sair com titulação, inclusive de pós-graduação, né? Para quem já é graduado. E também o curso chancelado aí pela Associação Brasileira de Parapsicologia, né? Então, assim que a gente tiver certeza que o bolo está no forninho, vai sair aí e a gente vai começar para já, né? Então, já estão todos convidados a ficarem atentos aí, que em breve divulgaremos aí nas nossas redes sociais, e o Pietro está aí, faz parte desse projeto, vai estar aí conosco no Essência Trina, à frente dessa formação aí também, né? Principalmente aí nessa parte da constelação, né? E da hipnose também, porque eu sei que ele tem muito conhecimento aí nessa área da hipnose também. Vamos, vamos estar juntos ali com a Rúbia, com a Virgínia, né? Vamos estar ali trazendo, né, esse movimento, espalhando luz, semeando sementes de amor e compartilhando toda a positividade. Agora é 10 horas e 16 minutos, já passou 1 hora da nossa live. Passa rápido. Quando o assunto é bom, a live passa rápido. Para manga, né? Rúbia, somente te agradecer. Já fica o convite para as próximas lives, para a gente falar um pouquinho mais sobre outras técnicas. Eu quero que tu fale um pouquinho uma outra técnica e demonstrar também lá a questão da touca. Lá, Eu sim, com certeza. Podemos. Isso aí é muito interessante, uma técnica que precisa também ser mostrada, né? Os aparelhinhos aqui, a touca, e vai mostrando lá no computador as vibrações do cérebro, do inconsciente. Bem interessante. Muito. Temos o Cardio Emotion também, que é bem bacana, que a gente pode mostrar. Nossa, né? Uma ferramenta terapêutica e também que a gente utiliza. Eu utilizo nos meus processos de transe praticamente todos, né? Porque é aquilo que o corpo, que a fisiologia não me mostra, o sensor lá e o feedback, né? O feedback biológico, ele vai mostrar, né? E aí facilita muito a nossa vida e torna o nosso trabalho mais assertivo, né? Muito bem, gratidão pela disponibilidade, por estar aqui conosco, pelo teu conhecimento e para o pessoal que quiser te seguir, vou colocar aqui o Instagram do Essência Tri, no Instagram aqui da Rúbia também para você seguir. Quem me segue já aproveita, segue a Rúbia, segue o Essência Trina e se as pessoas quiserem te chamar, ela pode chamar pelo direct para marcar os atendimentos. Pode chamar pelo direct do Instagram do Instituto, né, que é Instituto Essência Trina, ou se quiserem me seguir lá também no meu perfil pessoal, eu sempre acabo compartilhando, né, as coisas do Instituto lá também, que é o @Rubia Hipnoterapeuta, né, então podem me chamar, me procurar por lá, tem os contatos, podem me chamar no direct que eu vou responder com muita gratidão. Gratidão. E pessoal que está ao vivo aqui conosco, já vai mentalizando 1, 2 ou 3 e coloca aqui nos comentários. Qual que é a cartinha que você vai escolher? Você mentaliza, você se conecta com a energia do baralho, colocando aqui nos comentários. 1, 2 ou 3. Qual que é a energia do baralho cigano para a sua vida? Então, vai mentalizando, vai curtindo esse vídeo, vai ficar gravado aqui no Instagram e também vai lá para o meu canal no YouTube para que você possa assistir quantas vezes você desejar. E então amanhã tem Essência Trina. Amanhã, que horas que começa o evento? Então, o Hipnocampo Trino começa às 19h30, né? Então, o movimento da constelação com a hipnose e o tema do encontro de amanhã é a criança interior, né? Esse resgate, a ressignificação aí dessa criança interior. Olha, ó, trabalhar a criança interior, muito importante, muito importante. E vale super a pena. Então, quem puder participar, quem já participa, quem quer conhecer, o Instituto fica em qual cidade? Fica na cidade de Ivoti, bem no centro da cidade, pertinho da prefeitura, né? Bem fácil de chegar, né? Ivoti não é assim uma cidade tão grande, né? Mas bem tranquilo, bem no centro da cidade de Ivoti. No centro de Ivoti. Então, o pessoal ali da Grande Porto Alegre,
pessoal aqui da Serra, fica fácil a localidade ali de Voti para participar, né, conhecer as técnicas, trabalhar a sua criança interior e conhecer o Instituto para conhecer também os terapeutas que fazem parte da casa. Um, dois ou Com três, o pessoal está comentando aí, um, dois ou três, vai mentalizando qual que é a energia do baralho cigano para você. Carta número um, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é a energia do baralho cigano para a sua vida? Para você que escolheu a carta número um, a carta dos caminhos. Caminhos abertos, muita alegria, muita prosperidade, caminhos realmente abertos para você ter uma melhor saúde, para você prosperar, para você trabalhar a tua criança interior. Então, está totalmente aberto para você fazer terapia, cuidar melhor de você e se colocar, assim, em primeiro lugar. Essa foi a Para carta. você... Essa foi a que tu escolheu? Eu escolhi o número, eu não digitei aqui, mas essa foi a que eu mentalizei. Caminhos abertos, caminhos totalmente abertos. Brilha a prosperidade. Aê! Para você que escolheu a carta número 2, a carta da árvore, crescimento, estrutura, força, garra. Muito forte aqui a questão da constelação familiar, as raízes, fortalecer fortemente a tua família. Então, mostra que você está bem fisicamente, mostra saúde, vitalidade, força. Não desista dos teus objetivos, não desista de crescer e de aparecer. Carta da árvore, muito boa para você. E para você que escolheu a carta número 3, a carta do ramalhete. Vai casar. Quem escolheu a 3 vai casar. Carta do ramalhete, alegria, amor, expansão, conexão. Então, muita generosidade, muito amor, muita conexão espiritual e conexão com o amor próprio. Conexão com o amor realmente celeste. Então, 3 cartas muito boas para que você possa receber essa energia e poder ser tudo que você nasceu para ser. Rúbia, gratidão pela oportunidade, gratidão pela parceria e já fica o convite para as próximas lives. Com certeza, só chamar. Vamos fazer, e quem estiver ao vivo, quem está ao vivo aqui conosco, a nossa gratidão por ter nos acompanhado ao vivo até nesse momento. Para você que vai nos assistir na gravação, você também faz parte desse grupo, dessa egrégora, e estamos juntos semeando amor, compartilhando o bem e sendo realmente pessoas de luzes, compartilhando tudo aquilo que de bom existe dentro do nosso coração. Uma linda noite para vocês. Muita luz, muito amor, brilha a prosperidade. Amanhã estou ao vivo, 7 horas da manhã, no Café com Terapia. Rúbia, uma excelente noite para ti e brilha a prosperidade para todos nós. Para todos vocês, gratidão pela atenção. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.